Olá, bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus que conecta você ao futuro do direito. Meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, professora de processo penal, professora de técnicas de concurso e, claro, uma entusiasta da IA. Oi, Fê, tudo bem? Meu nome é Tiago Simões, sou procurador de Estado, advogado, professor de processo civil e, claro, um entusiasta da inteligência artificial. Qual que é o tema de hoje, Fê? Eu acho que você vai curtir. O tema é: a ideia de que a IA criará novos empregos é 100% absurda. Nossa, Fê, você pensa isso? Não, mas Ah, tá, eu penso, mas é essa para os nossos ouvintes saberem, não é uma frase nossa, essa é uma frase de um ex executivo da Google, dada recentemente numa entrevista. Ele fala exatamente isso. Mas eu falei que o Thiago vai gostar, gente, pelo seguinte, eu, até ler essa entrevista, eu não pensava isso. Ao contrário, eu era daquelas que achava que a inteligência artificial vai realmente acabar com alguns empregos, contudo, ela iria trazer outros. O Thiago sempre já teve uma visão um pouco mais pessimista do assunto, dizendo que a IA iria acabar com muitos empregos. E aí eu confesso que quando eu li essa reportagem, eu fiquei preocupada. Fê, eu acho assim, de verdade, eu acho que estão mentindo pra gente, entende? Tudo sentido agora, mas Ah, muita gente primeiro não vai. então, não essa frase, eu acho que, sempre criou-se a cultura de se falar: "A IA não vai destruir o seu emprego, ela vai extinguir um e criar outros". É isso, eu Mentira, é acreditei mentira, nessa historinha, eu acreditei. é mentira, Fê, entende? Inclusive, isso estão falando pra gente não faz pouco tempo, a gente tem que começar a prestar atenção no aonde os grandes executivos estão falando, tá. Isso já foi dito, por exemplo, por Sam Altman, ele falou: "Gente, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas que vão ficar fora do mercado de trabalho". Porque, assim, para cada vaga extinta, não vai se criar outra. Entende? Obviamente teremos novos empregos, teremos, entende? Engenheiro de prompt, sei lá, vão se criando empregos. Pra mim que eu nem acho que engenheiro de prompt, daqui a pouco o prompt vai ficando cada vez mais Eu ouvi dizer isso também. eu acho que vai ficar obsoleto, a galera acha: "Ai, o engenheiro de prompt, isso aí vai durar quase nada com coisa nenhuma, porque a IA tá aprendendo cada vez a fazer com um comando mais simples", a verdade é essa. Então pra que existir esse prompt super mega ultra bem elaborado? Não, exatamente, e isso tá acabando, né. Ah, só olhar, gente, a E gente já tem robôs. precisou, olha, é uma função que nem começou direito, engenheiro de prompt, e já vai acabar. Fê, então assim, eu acho que realmente é verdade isso, a verdade é que a gente não tá vendo e vai ter muita gente desempregada, entende? Inclusive, eu vou citar aqui mais um CEO, né, já falei de Sam Altman, que ele falou que a gente tem que tomar cuidado, saber o que a gente vai fazer com essas pessoas, e tem mais outro, CEO da Anthropic, né, CEO da Anthropic, ele falou o seguinte: "O uso da IA no mercado de trabalho pode acabar com 50% dos empregos de nível iniciante", tá, isso ele está projetando para daqui 2 anos, né. Principalmente em áreas administrativas, tá. Então assim, Ele vai acabar com 50% dos empregos de área exato, administrativa? nível iniciante. O nível iniciante ele fala: 50% dos empregos vão desaparecer, entende. Então assim, atividades repetitivas, manuais, assim, coisas que, tipo, você pode facilmente automatizar, vão desaparecer, Fê. Eu acho que era legal a gente trazer exemplo, porque eu acho que nossos ouvintes ficam pensando: "Tá, mas o que que pode Posso te desaparecer?" dar um exemplo? Vou te dar um exemplo Não, aqui. tá. Vou te dar um exemplo com o robô que eu criei da procuradoria, tá. Eu penso, já tem um tempo, que a gente tem que automatizar atividades para que o advogado, o promotor, o procurador, eles pensem, né. Essas pessoas são profissionais que estudaram muito para pensar, né. Então o que que eu fiz, por exemplo? A gente tem atividade de às vezes você ganha um processo, né, por exemplo, do servidor, você vai lá, ganha um processo, né, e você tem que executar, né. Antigamente, né, você tinha que olhar os olerites do servidor, olhar as tabelas do servidor, por exemplo, desvio de função, que é um caso que a gente tem muito na procuradoria, tá. Você tinha que olhar qual que era o cargo que o cara exerceu, qual que é o cargo que ele foi desviado, né, que ele exerceu indevidamente, né, e você tinha que calcular as diferenças entre um cargo e outro. Então, assim, você tinha que usar tabelas salariais, você tinha que olhar no dossiê do cara, você tinha que fazer o cálculo manualmente de quanto ganhou por mês. Então, assim, pense que essa atividade fosse delegada a um advogado iniciante. Podia ser um advogado iniciante para fazer essa atividade extremamente repetitiva, chata, mas tem que existir, né. Tá. Ou você contrata um contador, né, que acaba. Então, ninguém faz, o próprio advogado faz a memória de cálculo nesses casos, né. O que que eu fiz? Falei: "Gente, eu acho que não precisa ficar fazendo isso à toa, né".
Então, assim, o que que eu vou fazer? Peguei todas as tabelas salariais do quadro dos servidores públicos militares, entende? E eu basicamente pego o processo, vejo qual que é a sentença. A sentença fala: condenar ao pagamento das diferenças salariais entre o encargo de primeiro-tenente capitão do período de 29 de janeiro de 2020 a 20 de fevereiro de 2023, tá? Eu copio e colo, jogo no chat GPT, tá? No robô que eu criei. Ele já coloca todas as planilhas, que ele já está alimentado com isso, né? Então, assim, ele já faz todas as diferenças mês a mês, calcula 13º salário proporcional, férias proporcionais, e ele já me dá a tabela no formato exato do Project Web. O Project Web é um sistema de cálculo da Justiça Federal, que eu simplesmente copio e colo, tá? Copio e colo, coloco o índice de atualização, o imposto de renda que vai incidir, e ele já me dá o cálculo pronto. Então eu usei duas ferramentas, a IA para fazer contador do cálculo nominal, e para fazer o cálculo de atualização eu já boto o Project Web. Em menos de 3 minutos eu fiz um cálculo extremamente complexo para um advogado que não tem essa habilidade toda. Entende? E você já trouxe um cálculo complexo, mas enquanto você falava, eu pensei numa outra atividade aqui judicial. Por exemplo, a gente tinha sempre um escrivão fazendo audiência, que essa atividade depois foi substituída, por exemplo, era um estagiário. E hoje, sinceramente, não precisa, porque assim, o juiz pode sentar ali, sentam as partes, na verdade fica todo mundo praticamente online, ele coloca para gravar, a depender do sistema, ele já vai fazendo essa degravação na hora e acabou. O Meet é assim, eu acho, né? O Meet não paga e Gemini já faz. também é. As reuniões que a gente faz no Gemini, a degravação dela tá melhor e é em tempo real, já melhor que o do Meet. Então, assim, não vai precisar de uma pessoa para auxiliar na audiência mais. Então, você vai tirando as pessoas que antes estavam em funções mais administrativas, né, e estão sendo substituída pela máquina. Aí a minha pergunta, eu conversava sobre isso, com o meu professor de doutorado, foi tema da minha aula de doutorado, onde a gente estava trabalhando inteligência artificial, se a figura do professor vai ser substituída. Fê, assim, eu não acho que ela vai ser substituída, mas que ela vai mudar, ela vai. E assim, a gente mostra isso Dei pra ele, no nosso, assim, nosso CSA Prêmio, a gente já faz isso, entende? sim, E olha, nossos alunos todos têm robôs de todas as matérias que a gente criou pra eles, entendeu? exato. E assim, eu não sei se vai ser substituído, porque a gente já falou, inclusive, aqui em outros episódios, que inclusive, já deixando aqui no meio do vídeo para as pessoas, assistam nossos episódios, tem muita coisa legal. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho aqui, porque assim, a gente vai trazer conteúdo para vocês que vai mudar literalmente a vida de vocês, como a gente está falando aqui sobre desemprego. Já vou até trazer uma taxa de desemprego sugerida pelo CEO da Anthropic. Quanto antes as pessoas forem estudar o tema, antes elas têm tempo pra não estar nesses empregos que irão Vamos acabar. fazer o seguinte, Fê, já que a gente tá falando sobre isso, vamos fazer o episódio da semana que vem, a gente vai falar sobre características para um bom profissional com IA. Pode ser? Combinado. Beleza, então. Então, terminando aqui falando dos professores, olha, eu acho que não precisa de tanto professor como tinha antes, entende? E eu fiquei raciocinando assim, tipo, tem os nossos alunos CSA Premium que eles têm professores 24 horas por dia ali de IA para acompanhar eles, tá? Mas eu fiquei pensando esses dias, será que a própria sala de aula um dia não vai ser substituída? Porque assim, Que a gente falava. se a gente não unir duas tecnologias, por exemplo, holograma com IA, você teria um professor, efetivamente, uma figura de um professor em sala de aula, entende? Que daria aula. Entende? Tô unindo 2 tecnologias que já existem, Já entende? estão à disposição. Exato. Esse Agora, criatura. por outro lado, olha só, enquanto a gente vai ter algumas profissões que vão realmente desaparecer, eu estava num congresso recentemente de inteligência artificial e mostrou uma pesquisa da Louis Vuitton, que ela percebeu o seguinte: como vai ficar tudo muito igual, inclusive os designs e tudo mais vão acabar sendo feito por inteligência artificial, de roupa, ela já alugou um novo espaço em Nova York, aonde ela está capacitando novas costureiras e novos ourives. Ou seja, são profissões do passado, porque ela falou o seguinte, que hoje a gente vive muito da máquina para fazer roupa, mas que, como vai ficando tudo muito parecido, muito semelhante, daqui a um tempo o que vai ter valor é a roupa feita sob medida, é a roupa Mente. costurada manualmente. Então ela está investindo pesado, mas pesado, assim, é um andar só para costureiras para serem treinados e outro andar só de ourives, porque ela falou que as joias individualizadas, então feitas de acordo com a característica da pessoa, elas vão passar a ter um valor muito maior, justamente por ser algo exclusivo. E ela fala isso porque, assim, a maioria das marcas está investindo em inteligência artificial para fazer, mais em larga escala. Então mais roupas, mais Fast bolsas, mais fashion. joias. Fast fashion
Exato, então ela está indo no caminho inverso de dizer: "Não, enquanto vai todo mundo pensando, sabe, em produzir mais, eles vão fazer". O luxo vai ser o manual, né. Exato. O luxo vai ser o manual. Ou seja, nem todo mundo está perdido, Zé. É, nem todo mundo tá perdido, mas eu queria trazer mais uma informação do CEO da Antrop. Hoje a taxa mundial de desemprego é entre 5 e 7%, salvo engano, tá? O CEO da Antrop falou, nos próximos 2 anos, a taxa de desemprego vai aumentar para 10 a 20% a nível mundial. E aí como que a gente vai fazer com tantas pessoas desempregadas? Boa pergunta, boa pergunta. O governo vai ter que dar jeito? A gente vai estar É uma auxílio. sobre isso, que vai ter que ter auxílios e, assim, já tem gente que desenha um auxílio a nível nacional para os países, auxílios a níveis mundiais, porque ele fala o seguinte, que as pessoas não vão ter realmente com o que trabalhar. E aí outras, por outro lado, que trabalham, vão trabalhar menos horas, que nós também vamos ter que aprender a lidar com mais tempo livre. Que hoje a gente não sabe, a gente é treinado para trabalhar pelo menos 40 horas semanais, a gente acha que isso é o normal. Ah, não, assim, Nós vamos pensando, Fê, ter lá tem você vai se encaixar rapidamente nesse mundo com menos horas ai, de Eduardo, quanto 40. menos trabalhar, melhor. Eu acho que faz sentido, quanto menos eu trabalhar, melhor. Você Entende? eu vou enlouquecer. Fica pensando, cara, o Brasil é um país que tem mais de 1 milhão de advogados, tá? Agora, assim, juro pra você, eu consigo fazer robôs pra automatizar grande parte do trabalho. Tem um amigo meu que ele fala, toda vez que eu faço um robô novo, né, eu falo pra ele: "Cara, fiz um robô de tal coisa". Ele: "Cara, para de fazer coisas que vai deixar as pessoas desempregadas, velho". Falei: "Cara, mas Ao contrário, a gente é visionário aqui, a gente é dançando no moça, eu tenho que fazer isso, infelizmente meu trabalho é continuar com a evolução", entende? Então, assim, eu até postei esses dias no meu Instagram, postei exatamente o seguinte: eu acho, meu objetivo de vida com a inteligência artificial é automatizar todas as atividades meio do profissional da advocacia, da procuradoria, do promotores, que possam ser feitas por IA. Todas as atividades meio, todas as atividades meio. E as atividades fim, automatizar aquelas que não dependem da pessoa pensar. sim, e Esse é meu objetivo. Então, assim, dedicar tempo só para aquilo que realmente precisa do nosso raciocínio. exato, só que daí eu tenho medo. Eu falei com um amigo meu exatamente a seguinte frase na semana passada. Falei: "Cara, se um dia eu trabalhar como coordenador de um grande escritório, que trabalhe com carga repetitiva, eu juro pra você que com um mês de trabalho eu diminuo entre 30 a 40% o efetivo do escritório". Sem dúvida. Eu acho horrível falar essa frase, porque, assim, eu estou falando Bem, que de 30 a 40% das pessoas do escritório serão mandadas embora, entende? Mas eu consigo, com um mês de trabalho, entende, numa localidade dessa, num escritório desse, mapear o que pode ser automatizado e automatizar com custo baixíssimo, baixíssimo e baixíssimo. para aí, você só vai manter nesse escritório pessoas que saibam se utilizar da inteligência artificial. E é por isso que eu não consigo entender as pessoas resistirem ao aprendizado da inteligência artificial. Então, por isso que eu sigo aqui acreditando que a gente democratiza bem o uso da inteligência artificial para o nosso quê. A gente traz para pessoas as informações que elas precisam saber para o futuro. Agora, o que elas vão fazer com essas informações, aí cabe a elas, né? Aqui não combinei com você, mas o que que você acha da gente dar para os nossos ouvintes desse podcast acesso ao nosso robô de jurisprudência? Podia colocar aqui embaixo, não sei se você vai permitir ou não, o link de acesso ao grupo para eles poderem ter acesso ao robô. Vou colocar, vou colocar. E não esquece que a gente também ainda prometeu que se o nosso grupo aumentar, a gente ainda vai disponibilizar o teu processo civil. Relaxa, Fake. Você tá falando aí, a hora que for disponibilizado esse episódio já vai bater aqui. Tô sentindo que já tá quase Tá, vou vai ter dar, né? que dar 2 robôs na hora que for disponibilizado esse episódio. É só entrar no grupo, a galera vai ter acesso a esses robôs. Então, Fê, vamos lá, caminhando pro final. Eu acho que é um episódio meio triste, né? Eu confesso que eu fiquei meio triste, assim, durante o episódio, porque, infelizmente, a gente sabe que a fome vai aumentar, o desemprego vai aumentar, e isso acaba diminuindo o IDH, entende? E acaba interferindo com nações inteiras no mundo. Ou seja, talvez a gente viva num futuro que vai ser mais automatizado, mas vai ser um futuro talvez mais triste. Nossa, não gostei de acabar esse episódio assim. Ainda mais que eu era aquela que acreditava que para cada emprego que fosse acabando, que fosse suprimido, que fossem surgir novos. Não gostei desse tema. Eu saio desse episódio, gente, meio triste também. E ainda assim a gente segue aqui tentando democratizar o uso da inteligência artificial para que pelo menos, né, os nossos ouvintes consigam enxergar a inteligência artificial como uma oportunidade
e já ir se especializando nisso, estudando inteligência artificial, porque, assim, os profissionais que ficarão vão ser aqueles que sabem lidar com ela. Felizmente ou infelizmente, esse vai ser o futuro. Então, Fê, é sempre um prazer estar aqui com você e até a próxima. Tchau. Mas hoje foi menos. Beijo, tchau, gente.